Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Bacana. Eu quero interagir um pouquinho com vocês antes de chamar o meu convidado dessa noite. Domingo à noite, 26 de abril de 2020. Val, seja bem-vindo. Car Faria, seja bem-vindo. Zilza Ferrari, seja bem-vinda. Maiara, seja bem-vinda. Carol, seja bem-vinda. Maiarinha Cavalcante, seja bem-vinda. Rafa Branco, daqui a pouquinho eu chamo você, Rafa. Ok, fantástico, fantástico. Bom, hoje, Débora, seja muito bem-vinda. Hoje é a sexta e também penúltima noite da primeira jornada da felicidade. Nós tivemos uma jornada incrível e nós agora estamos chegando no final. Amanhã à noite eu vou liberar uma surpresa para quem estiver comigo na live. Amanhã é a última live, mas tem uma surpresinha para fechar com chave de ouro. Então amanhã à noite, somente quem estiver comigo vai saber qual é a surpresa. Prontos para mais uma excelente oportunidade de aprender, Maiara? Claro, fantástico. Sumel, Nirleide. Bom, tem muita gente aqui entrando e eu quero agradecer a todos vocês. Essa foi uma semana incrível. O Odair Balen acabou de entrar, Marcos Tenório também. Foi uma semana que começou na terça-feira. Eu até quero passar para vocês tudo o que rolou. Neuza, seja bem-vinda. Na terça-feira, dia 21/4, nós começamos com o Gustavo Arndt falando sobre a ciência da felicidade. No dia 22/4, eu bati um papo incrível, motivacional, transformador, inspiracional com o Maicon César de Souza, o Maicon Aventureiro, ou seja, esse é um cara que trouxe aí uma série de chaves para quem precisa enfrentar a vida com mais motivação, com mais paixão, com mais verdade. Ele falou sobre Viva com Paixão. No dia 23/4 eu falei com um grande amigo, uma pessoa que eu assisto há mais de 20 anos, o qual a minha mãe, ela falava dentro de casa desde que eu tinha 7 ou 8 anos de idade, o professor Gretz, e ele falou sobre a força do entusiasmo. Só nessa noite eu passei quase até as 3 horas da manhã respondendo as perguntas que não paravam de chegar, comentários, depoimentos, elogios e tudo mais. No dia 24/4 eu falei com Amanda Stefan sobre a meditação e os seus benefícios em 360 graus. E eu acredito que muitas pessoas começaram a pensar na prática como algo mais palpável. Ontem, no dia 25/4, eu falei com a Caroline de Moraes, diretamente do Canadá, sobre Eneagrama e a evolução da consciência. E hoje, hoje é surpresa, daqui a pouquinho eu vou falar sobre hoje. Bom, de onde vocês estão me assistindo e quem está motivado para a noite de hoje? De onde vocês estão me assistindo e quem está motivado para a noite de hoje? Diga eu, ok? Fantástico. Primeiro dia com o Gustavo Arndt, segundo dia com o Maicon Celso de Souza, o Maicon Aventureiro, terceiro dia com o professor Gretz, quarto dia com a Amanda Stefan, quinto dia com a Caroline de Moraes e o sexto dia com quem? Rufem os tambores, Manaus, Fortaleza, aqui o Odair Balen de Chapecó. Ok, fantástico. Carol, eu estou motivada. Car Faria, eu estou motivada. Pernambuco, Maiara, muito motivada. Juiz de Fora, fantástico. Arroio do Meio, fantástico. Vamos fazer o seguinte, enquanto eu não chamo o meu convidado, enquanto eu bato um papinho com vocês aqui, vamos convidar mais pessoas para participar da live de hoje comigo e com o meu convidado. Lembrando que hoje é a penúltima live da primeira jornada da felicidade. Então, claro que essa é a primeira jornada da felicidade. Muitas pessoas me deram uma série de ideias sobre novas jornadas.
Amanhã à noite eu vou liberar uma surpresa muito especial para vocês, somente para quem estiver me assistindo, ok? É uma surpresa que vai ajudar, eu garanto você, vai ajudar você ainda mais nessa caminhada rumo a uma vida abundante, feliz e próspera. Ontem nós tivemos em peso, até porque a Caroline falou comigo do Canadá, em peso, pessoas dos Estados Unidos e do Canadá. E hoje não tinha muito conhecimento sobre Enneagrama, vou buscar mais, fantástico. Seria bom um certificado. Mayara, nós vamos estudar na próxima Jornada da Felicidade a possibilidade de entregar um certificado, mas como não há um contato para medir se as pessoas participaram do início e do final, e como não há uma cobrança de um teste de aproveitamento, fica um pouco mais difícil você conceder um certificado. Mas nós vamos conversar sobre isso. Muitas pessoas me questionaram a respeito disso. Marcos Tenório, Tombini, parabéns pela iniciativa, muito obrigado, até para podermos passar para outras pessoas. Fantástico, fantástico. A opinião de vocês é muito válida, tá? Eu escuto muito a opinião de vocês e eu acredito que a opinião de vocês é muito válida. Eu quero saber o seguinte, qual foi a chave que você virou ontem com o bate-papo com a Caroline de Moraes? Qual a chave que você virou ontem com o bate-papo com a Caroline de Moraes? Eu quero que você me diga aí, escreva nos comentários qual foi a chave que você virou ontem no bate-papo com a Caroline de Moraes. O que você aprendeu? Muitas pessoas não conheciam o Enneagrama, né? Conheceram ontem. Como muitas pessoas também não conhecem o Yoga e vão conhecer hoje, ok? Lá Carvalho também acabou de entrar, Juninho também acabou de entrar, Tatiane Chiarini também acabou de entrar. Ok, eu quero mais uma intensidade aqui de vocês. Quem está comigo desde o primeiro dia, coloque o número 5. Quem está comigo desde, na verdade, o número 6, né? Essa é a live 6. Então, quem está comigo desde o primeiro dia, coloque o número 6. Quem assistiu 2 lives, coloque o número 2. Quem assistiu 3 lives, coloque o número 3. Quem assistiu 4 lives, coloque o número 4. Quem assistiu 5 lives, coloque o número 5. Quem é a primeira live hoje, coloque o número 1. Ok? Então, manter a vida equilibrada. Fantástico, Mayara. Aqui, a Tatiana assistiu 6. Ou seja, todas. Lá Carvalho 6, Carol 5, Mayara 6, Juninho 3, Val 6, muita gente comigo desde o início, Neuza 5, a Cida acabou de entrar, bacana, Jefferson Scopel acabou de entrar também, Alessandra Cardoso 3, bacana, fantástico, fantástico. A verdade é que essa está sendo, Flávia acabou de entrar, uma jornada de aprendizados, insights e mudanças. E tudo isso vai dar vida a uma vida muito mais abundante, feliz e próspera. Não será diferente no dia de hoje. Eu acredito que o objetivo da primeira jornada da felicidade está sendo completo. É muito simples. Eu percebo pelos comentários, eu percebo pelos depoimentos, eu percebo pelos elogios, eu percebo por tudo que eu estou recebendo nos grupos, se você faz parte do grupo no Telegram, no WhatsApp, ou mesmo se você tem o seu e-mail cadastrado comigo, você percebe que tem muita coisa de boa acontecendo. O importante é que você tenha virado as chaves certas para proporcionar para você a mudança que você precisa, o nível de mudança que você precisa. O meu convidado de hoje é o Rafa Branco, instrutor de yoga, coach UL, idealizador do programa Qualidade de Vida Você Conquista e fundador do site Prática de Yoga Online. Quem apresentou eu e o Rafa foi ninguém mais, ninguém menos do que o Rodrigo Cardoso, criador do programa Ultrapassando Limites, um amigo incrível, uma pessoa fora de série, um profissional que se enquadra ele é um dos maiores treinadores de alto impacto do Brasil. Ele me apresentou o Rafa. O Rafa já é instrutor do Rodrigo há muitos anos e eu tenho certeza que ele vai somar na sua vida. Agora é domingo à noite e eu tenho certeza que você
estaria com a sua família, mas esses 60 minutos não serão desperdiçados, acrescentarão e muito na sua vida. O Rafa é um profissional de alto nível e vai ajudar você a entender melhor o como a yoga pode ajudar você a conquistar uma vida mais feliz. A pergunta que eu tenho para você agora é a seguinte: quem quer conquistar uma vida mais feliz, diga eu! E aí eu vou chamar o Rafa. Quem quer conquistar uma vida mais feliz, diga eu! E eu vou chamar o Rafa. Eu quero muita gente aí. Eu quero muitos eu. Quero muitos eus para que eu possa chamar o Rafa aí. Ele merece toda essa energia boa que vocês têm, legal? Vamos lá. Enquanto eu chamo o Rafa, eu quero uma chuva de eu. Eu vou chamar o Rafa. Eu quero uma chuva de eu. E quem puder convidar mais gente para a live, vamos fazer. Muitos eus aqui. O Rafa vai entrar motivado. Quem está motivado para a live? Eu! E aí, Rafa? Eu! Como é que tá, Rafa? Boa noite. Boa noite, Thiago. Gratidão aqui, cara. Tô lisonjeado pelo teu convite. Muito feliz de estar aqui. Feliz por estar vendo tanta gente aí falando eu. E bora lá, bora falar sobre yoga, sobre transformação, sobre felicidade, sobre autoconhecimento. Né? Vamos nessa jornada juntos aí, meu irmão. Que bacana. Rafa, a primeira pergunta, ela é pessoal, até porque eu não sou um conhecedor profundo da yoga, mas eu sou um adepto e sou um eterno aprendiz. Como o Rafa conheceu o yoga? Legal. Queria também agradecer aí, né, o pessoal que está já mandando vibrações aí positivas. Obrigado. O Rafa conheceu o yoga há mais de 20 anos. O Rafa é surfista, na época era surfista, e yoga tem muito a ver com surf, né? Integração com a natureza. E um dia eu fui convidado para fazer uma aula. Meu primeiro instrutor de Swastika Yoga foi o Leandro Vignoli, lá em Rio Grande, sul do estado do Rio Grande do Sul, Praia do Cassino. E lá eu conheci o yoga. E, cara, vou te dizer a verdade, na primeira aula eu simplesmente me apaixonei pela vivência. Foi algo que na primeira aula foi amor à primeira vista mesmo. Foi muito, muito significante para mim. Eu já tinha todo um contato com a natureza, já buscava um pouquinho da meditação, conhecia muito pouco sobre meditação, mas estava experimentando meditação transcendental e tal. Mas o yoga foi impactante pelo acervo de técnicas, por ser tão completo e tão... Cara, foi algo que mexeu comigo em todas as minhas áreas, entendeu? Era mental, físico, emocional e, cara, ia criando sensações, coisas que eu nunca tinha sentido na primeira prática. Foi algo emocionante. Até me arrepio de falar aqui, ó, que foi realmente algo emocionante, impactante. E foi assim que eu descobri o yoga, através de amigos que me levaram para uma prática, numa sala muito legal, muito aconchegante. E eu ali nunca mais parei de verdade. Né? Nunca mais, tipo, não fiquei um dia só, talvez, sem fazer yoga. Todos os dias eu pratico de alguma forma o yoga. Que incrível. Muitas pessoas que estão aqui estão tendo contato pela primeira vez com o yoga. Algumas pessoas até já iniciaram a prática, mas é interessante explicar e ouvir da boca de uma pessoa que vive isso todos os dias. O que é o yoga? Bom, yoga para mim é um estilo de vida, né? Para mim, yoga é uma filosofia, na verdade, isso é o que está, né, escrito, né, em vários shastras, escrituras, enfim. Yoga é uma filosofia prática de vida, né, que visa o autoconhecimento, o aprimoramento pessoal. É uma ferramenta de aprimoramento, de evolução, de expansão da consciência, né? Surgiu há mais de 5.000 anos na Índia e seu criador, ele é o Shiva, né? Shiva, que tem vários atributos, inclusive um dos principais, né, o criador, representa na trindade divina hindu o poder de renovação, de transformação.
né? Então ele é também conhecido como aquele que destrói a ignorância para renovar a consciência. Então tem vários atributos muito fortes, né? Então o yoga é essa filosofia que está atrelada a toda uma forma de expansão de consciência e de modificação do ser humano, de equilíbrio entre a mente, o corpo, as emoções, a essência, né? Ontem muito bem falado e colocado pela Carolina. E é isso, cara. O yoga, para mim, realmente é uma dádiva, né? É uma filosofia perfeita para os seres humanos que são imperfeitos. Mas realmente para mim é algo que mudou a minha vida e que eu vejo mudar a vida de vários praticantes só pelo fato, das vezes, deles aprenderem a respirar melhor, né? Aprenderem a conhecer um pouco mais de si próprio, do seu próprio corpo através das técnicas. A respiração é o combustível da vida, né? Quando você respira direito, a tua energia vai lá em cima, né? Eu percebo muitas vezes, por exemplo, em um treinamento que eu estou respirando corretamente, eu posso tocar 8 horas a fio. Mas se eu começo um esporte, como quando você começa a academia, você começa a respirar errado, você cansa muito mais rápido. Pessoas que respiram errado desenvolvem ansiedade, desenvolvem depressão e desenvolvem uma série de doenças psicossomáticas que, se é corrigido a respiração, elas voltam ao normal. Emoções são controladas a partir da respiração. Respiração e fisiologia controlam o estado de uma pessoa. Como o yoga pode ajudar a pessoa a controlar a sua respiração e expandir a sua consciência? Você já deu uma aula, né, Thiago, agora sobre a capacidade, né, de controlar a respiração. Na verdade, o pranayama, que é a técnica que é utilizada no yoga, é a captação, o domínio e a expansão da bioenergia através da respiração, né? Mas falando mais simplificadamente, o pranayama ele primeiro reeduca a respiração, né? Então a gente perde o controle respiratório por várias questões, né? A gente tem muito estresse, se envolve em tantas coisas fora, a nossa mente está fora, está quase sempre fora. E a respiração ela é uma parte do nosso sistema nervoso autônomo, né? Ninguém precisa pensar para respirar. O corpo já faz isso sozinho. Só que a gente não entende que a gente sobrecarrega, né? Muita tensão, muito pensamento, muita coisa, e ele já não vai mais funcionar da mesma forma se a gente não levar um pouquinho a consciência para lá. E o pranayama é justo isso, é levar a consciência para o ato respiratório, que para a maioria das pessoas é involuntário e para um praticante de yoga é algo consciente, né? E como você bem falou, quando a gente controla o ritmo da respiração, a gente muda os estados de consciência. Podem ser mentais, emocionais ou até mesmo físicos, né? Eu costumo dizer que quando a gente controla a respiração, a gente também aprende a dominar tanto as nossas emoções quanto as nossas ações, né? Você falou também muito bem das questões, se você respira bem, você tem energia para fazer uma jornada de 6 horas de palestras, de trabalho. Quando você respira mal, cara, você se sente cansado. Porque respirar é tudo, é o sopro da vida, é a primeira coisa que a gente faz quando nasce, é a última que a gente vai fazer quando morrer. Né? Não tem jeito. Então, eu costumo fazer uma analogia, sempre que eu converso com meus alunos, que, cara, a gente tem basicamente, são 3 alimentos para se manter vivo. Né? A gente, três formas de energia para a gente manter o nosso corpo vivo. Né? A primeira coisa que a maioria das pessoas pensam é comida, alimento. Né? Mas eu digo assim, cara, quanto tempo você consegue ficar sem comer? Provavelmente dias, talvez semanas, né? Se 30 você tiver dias, 40 dias. Uma reserva boa ali de gordura e tal. Por quê? Porque, cara, a gente está sempre armazenando comida, energia e tal, porque parece que vai faltar, mas na real não é bem assim. A gente tem um segundo, né, alimento que é muito importante, que ele não é um alimento orgânico, mas ele influencia muito. A gente é feito de água, 90% água. Né? Então, cara, a água é muito importante para nós.
nos mantermos vivos. E ela é o segundo nível. Quantos dias a gente fica sem beber Acredito que uns água? 3 dias, né? Então, mas já é menos do que comer, né? Então, Bem então quer menos. dizer, a água é mais importante que comer, digamos, num fluxo, né, Sim, de se sim, alimentar. Mas sim. quanto tempo a gente consegue ficar sem respirar? É, a maioria das pessoas entraria em pânico, né? Às vezes no inverno, as doenças respiratórias bloqueiam as vias aéreas e as pessoas entram em pânico se ficar um minuto sem respirar, né? 10 segundos sem respirar. Então, Cara, eu realmente, vejo pessoas 5 segundos, Thiago, sabe? Porque o que a gente faz? A gente reeduca a respiração no yoga. Então a gente faz vários exercícios, a gente muda o padrão. Você está acostumado simplesmente a inspirar e soltar o ar, e olhe lá, né? Isso tudo, às sim, vezes, você usa muito mais a parte alta dos teus pulmões, sem mesmo saber que o teu diafragma é o maior músculo, é o maior e mais importante músculo responsável pela respiração, não é o peito. Então a gente tem que trabalhar a respiração abdominal e a partir dela intercostal e peitoral. Daí, cara, você amplia a tua capacidade em 60, 70, até pessoas que fazem apneia mesmo, 80, quase 90% a mais. Então é impressionante. E, cara, é o nosso maior combustível, é o oxigênio. Então, quando você consegue captar melhor o oxigênio, você vai assimilar melhor o oxigênio e você vai ter muito mais energia, mais disposição, mais vitalidade. Através do processo respiratório, você consegue modificar a própria frequência cardíaca. Então, isso quer dizer que também, dentro do próprio sistema nervoso autônomo, você pode criar, por exemplo, né, quem nunca ouviu falar aquela história, tá nervoso, respira fundo. Conta até 10, respira fundo. Por quê? Porque quando você começa a respirar profundamente, você diminui a frequência cardíaca. Consequentemente, o teu corpo ele começa a criar novas substâncias. Então, tudo está ligado no sistema nervoso, né? E a gente está, através do sistema nervoso, criando milhares de sinapses nervosas, cada órgão, cada músculo, cada tal, e isso produzindo uma enxurrada de neurotransmissores que criam as substâncias para aquela situação. Então, normalmente, se você cria uma situação tensa, você cria adrenalina. Por quê? Porque é síndrome de fuga e luta, você foge ou corre. Mas hoje a gente não está mais nos primórdios, né? Você pode elevar a tua consciência na hora, respirar profundamente. Por exemplo, você está no trânsito, o cara fecha você, ou qualquer outra situação que acontece. Não é que você não vai ter sentimento, pensamento tal, você vai ter tudo isso, mas a questão é o controle. E através da respiração você consegue pausar a tua respiração se você percebe que você começa a se alterar, respira fundo, vai baixando, o batimento desacelera também e naturalmente você cria um novo estado. Então todo o teu sistema nervoso ali começa a dizer, não, tá tudo bem, então muda ali de adrenalina para outra substância, e aí você relaxa, você tranquiliza e tal. E, cara, é impressionante, a gente pode fazer isso a qualquer momento do dia. Eu costumo dizer, né, que, cara, quem pratica yoga não precisa de droga nenhuma, porque praticamente você, o que você faz? Você muda os estados conforme você acha pela respiração, ou por um asana, que são as posições, ou fazendo meditação, ou um kriya que mexe teus órgãos internos. Então é muito louco isso, né? Essa vivência, essa experiência, né? Eu já ouvi dizer que o yogin, né? O praticante de yoga, é um esquizofrênico que controla a sua loucura. É a droga dele. O yoga é a droga dele. Porque ele está num outro nível de consciência de estados, né? E isso tem muito a ver com estados de alegria e tal. Não é que o Rafa, então, não sente tristeza, não sente... Sim. Claro que sente. É impossível, nenhum ser humano tá sempre tal, mas você vai naquela escala, né? Você tá bem, desce, tá bem, desce. E a respiração, por exemplo, é uma ferramenta animal, cara. Se você para ali... Eu tava aqui, né, ansioso pela nossa live, pela nossa conversa e tal. Eu gosto muito de falar sobre yoga, mas sempre dá aquela sensaçãozinha, né?
friozinho na barriga, né? Aquele medinho e tal, mas aí a gente vai lá, respira um pouquinho, faz ali, entra no outro estado e segue a vida, é isso aí. A respiração, ela é um dos maiores filtros para você ancorar alguma emoção. Então, por exemplo, quando você entra em um restaurante e você come uma comida ruim e aquilo muda o seu estado emocional, aquilo muda a sua respiração. E aí você passa por uma outra experiência onde é que você passa por algo traumático e incorpora aquela respiração. E você vai passando por aquela respiração sem perceber, você vai ancorando uma série de emoções. Ou seja, essas emoções elas estão umas sobre as outras, como as cascas de uma cebola. E quando você percebe, você, diante de uma experiência, acessa uma emoção horrível. Por quê? Porque você conduziu o seu corpo, a sua mente, o seu estado, através de um ciclo de respirações. Por exemplo, imagine que as pessoas, quando tomam um susto, elas fazem aquele negócio de trancar o ar, de parar tudo internamente. E se você começa a tomar sustos todos os dias, aquilo vai criando uma junção de emoções que fazem com que os seus sustos sejam cada vez maiores. E é por isso que é tão importante entender o teu corpo, entender como você precisa entender o que está acontecendo lá fora e não acreditar que o que está acontecendo lá fora é o que você tem que trazer para dentro. Eu aprendi com um guru meu que quando você está em um ambiente onde você está escutando algo que não é algo que você deveria ou gostaria de escutar, você deveria colocar os ouvidos debaixo do sovaco e fechar. Entendeu? É uma forma de dizer o seguinte, cara, isso não me interessa, isso não vai entrar na minha mente. Nós estamos vivendo numa época onde o ambiente influencia muito as pessoas. E as pessoas não conseguem criar essa barreira externa, Rafa, para dizer o seguinte, ok, eu não quero acreditar nisso, eu não quero ser interferido por isso, eu não quero ser afetado por isso. Como o yoga pode ajudar a criar um firewall para blindar você de emoções negativas, de pessoas negativas, de mentiras? Aí entra, eu digo assim, né, cara, você não conquista essa habilidade de um dia para o outro. Isso é uma jornada realmente quase que infinita. Porque sempre vai ter o agente externo. A gente tem o agente externo e hoje é o que determina praticamente o que as pessoas são. Hoje até estava fazendo uma meditação guiada que justo era baseado nesse nível de consciência. De você entender o seguinte, a gente tem os pensamentos que geram sentimentos e que geram ações. É básico. É sempre assim que acontece. Algumas vezes você pode até ter um sentimento que gera o pensamento, mas é muito raro disso acontecer ao contrário. Normalmente é o pensamento. E esse pensamento, ele vem da onde? A maior parte das informações que a gente capta. E a partir daí, você, se não tiver um filtro, e é difícil de ter o filtro, você acredita em tudo, cara. Primeiramente, a gente tem uma tendência a acreditar em tudo. E existe um axioma no yoga, que é o do mestre De Rose, né? O mestre dessa linhagem do yoga, do Swastika Yoga, hoje é tido como método De Rose, que ele tem um axioma que diz isso: não acredite. Por quê? Porque primeiro você não sabe se aquilo é real. E cara, e nem tudo é real. Às vezes o que a gente vê não é real, né? Então a ciência muda a todo momento. E então isso é uma forma. A primeira aula que eu fiz lá, quando você perguntou, Thiago, como que você conheceu? Eu fiz aquela aula e aquela aula foi realmente algo que mudou a minha vida. A frase que mais me impactou até hoje no yoga foi uma frase que é logo no começo do Yoga Nidra, que é a parte do relaxamento do yoga, que não é só para relaxar e ficar calminho, não. É para assimilar o impacto que a prática te colocou já naquele nível. É quase o último anga da prática ortodoxa. E ela faz você assimilar, é como se você faz metabolizar aquilo que você estava fazendo já.
E ela diz assim, logo no começo da técnica, permaneça lúcido, acordado o tempo todo, filtrando e assimilando somente o que te convém. E, cara, isso me deu um puf, puf. Daí foi muito impactante. Para mim, aquilo fez muito sentido, sabe? Quando você ouve uma coisa e diz assim, nossa! E o cara tava, na real, me botando quase que para dormir, o meu instrutor, porque é uma técnica de relaxamento profundo e você descontrai totalmente. Você tira as travas, tira as tensões, você consegue se abstrair dos teus sentidos mesmo. É algo muito... Cara, é uma das partes, para quem consegue, né? Porque tem gente que fica muito tenso e não consegue, o cara não se libera, porque você tem que se entregar para a técnica também. E aí você chega num nível lá, cara, muito de sair até do corpo e tal, né? Daí de ter as suas próprias percepções. E aquilo foi muito impactante. Então, cara, a gente aprende no yoga a estar tão mais dentro de nós, daquilo que a gente é, e conseguir ter essa percepção, é uma rede muito fina para você conseguir ter esse filtro, esse firewall, como você falou. Para que nem tudo que chegue você assimila como verdade, né? A meditação que eu fiz hoje falava justo sobre isso. Ouça o que os outros estão falando, mas olha só, aquilo realmente é o que você é? Ou você está assumindo porque os outros estão dizendo que você é? É muito profundo, mas é a verdade, cara. Você não tem que ser daquele jeito. Ou você tem que analisar, não, eu sou assim, né? Mas eu posso mudar, posso me transformar, posso me renovar. Isso que você falou agora é algo muito difícil de fazer, porque quando você fecha os olhos, os barulhos do lado de fora aumentam, né? Uma pessoa cega desenvolve uma audição muito mais poderosa que uma pessoa que enxerga. Ela aprende a compensar isso com outro sentido. Então, quer dizer que quando você fecha os olhos, você escuta um alfinete que cai no chão, né? Aquele som que já estava alto grita nos seus ouvidos. Então, aprender a selecionar e dizer, essa mosca que está voando aqui, não quero. Esse som eu não quero. Opa, o vento eu quero ouvir. O barulho das folhas batendo com o vento, isso é fantástico. Já é uma habilidade que... Esse é o grande... Aqui é o ponto que eu quero bater um pouco em cima. Porque é o seguinte, Rafa. A maioria das pessoas acredita que são muito novas para algo ou são muito velhas para algo. Só que se eu tiver um bom professor, se eu tiver um bom mestre, se eu tiver um bom assessor, eu cresço. Eu não sei jogar bola. Eu sou o tipo do cara que as pessoas preferem jogar sozinhas do que ter eu no time. Não sei jogar bola. Mas eu tenho certeza que se eu pegar o Messi para me ensinar, eu vou melhorar minha habilidade de jogar bola. Isso quer dizer que se eu hoje não sei jogar e eu melhorar em 10, 20, 30, 40% a minha performance, isso vai ser muito significativo. Então, como o yoga pode ajudar você a quebrar limitações internas que geralmente te impedem de viver uma vida mais abundante, mais feliz e mais próspera? Muito bacana, Thiago, você colocar isso assim, né? Porque o yoga tem uma técnica também que a gente chama de Nyasa. Nyasa significa identificação. Então, por exemplo, quando você tem um mestre, um instrutor, você acaba, querendo ou não, criando uma identificação com ele, porque você quer ter aquele conhecimento. E antes disso você falou, né? Porque às vezes as pessoas se acham que não são capazes, ou que a idade não dá mais. Na verdade, você falou em várias das suas lives, né? Sobre pessoas realizando feitos com idades avançadas, independentemente. A pessoa ela precisa, né, ter um entendimento que só depende dela. Da busca que ela faz, da vontade que ela tem. Né? E aí entra mais um fundamento do yoga, que é a autossuperação. O esforço sobre si mesmo em todas as coisas e circunstâncias. Então, quando você realmente introjeta isso, cara, desafio todo mundo tem a todo dia.
Não existe. Se é fácil, não faz efeito. Eu costumo falar para os meus alunos nos asanas, nas técnicas corporais, cara, se você não está sentindo nada, nenhum efeito vai ter. Então você precisa se esforçar mais um pouquinho. Porque é no esforço que você aprende o caminho. E aí você tem uma nova experiência e a tua consciência expande. E aí você consegue perceber que sempre tem uma forma de você se adaptar, de você se ajustar, de você criar uma nova condição. Sempre tem. Não existe inércia total. Você pode ser inerte, é uma escolha. Mas você também pode manter a vida em movimento, manter tudo em movimento. E tem momentos que você precisa parar. E quando você para, você metaboliza. E aí você vai de novo, e vai com mais energia, e vai com mais vontade, vai com mais garra, vai com mais entusiasmo. Né? Tantas coisas que a gente pode se identificar para você subir, para você evoluir. Afinal de contas, o yoga ele não é para você... muita gente vem assim, Rafa, o yoga ajuda a emagrecer? Sim, pode te ajudar, porque vai te dar um novo nível de consciência, mas não é para isso, meu amigo. O yoga é muito mais. Se você ficar só no emagrecimento, você vai ficar com as migalhas do yoga. Né? Tem uma frase do mestre que define muito bem isso, né? O yoga não visa resolver as mazelas do trivial diário, e sim a grande equação cósmica da evolução. Meu Deus! Ó o nível que, né, que um mestre chega para mostrar que o conhecimento é muito amplo, é infinito, é algo que está ligado com realmente a essência do cara e o próprio cosmos. É uma coisa... O Rafa começou a viajar, mas é isso. O direcionamento é para isso. Não é para você só emagrecer. Ajuda, claro, porque você começa a expandir a consciência. Aí o que você faz? Faz cria, atividade de purificação. Aí você começa a levar a consciência para os teus órgãos, o estômago. Normalmente quem, por exemplo, quando que você leva a consciência para o estômago? Quando você come demais ou quando você tem dor. Agora os yogins levam a consciência aos órgãos diariamente. E aí o que você vai ter? Você vai ter uma percepção maior daquilo que você põe na boca. Antes de botar na boca, você já sentiu o cheiro, ou você já visualizou a parada e disse assim, não. No primeiro contato com o Tony Robbins, um cara perguntou para ele o seguinte, eu fumo, como eu posso parar de fumar? O Tony Robbins olhou para ele e disse, começa a nadar. Tá, mas não tem nada a ver, eu quero parar de fumar. Começa a nadar. Eu vou parar de fumar? Não tem como nadar e fumar. Vai chegar um momento em que você vai dar 200 braçadas e você não vai olhar com o cigarro e sentir vontade de fumar. É lógico. Então, as pessoas muitas vezes querem deixar algo, querem deixar um hábito destrutivo, um vício destrutivo, e na verdade, o que impede elas de deixar isso é começar algo produtivo. Porque você não esquece isso continua dentro de você. Mas enquanto você tiver aquele hábito construtivo, aquilo está controlado. Eu acho que o yoga ajuda você a criar esse firewall para que você desperte, como você disse, a sua essência, a sua consciência, o seu poder pessoal. Você se conheça tanto ao ponto de entender o que te fortalece e o que te destrói. Perfeito. Perfeito, Thiago. Thiago, para você ver, nos 20 anos atrás lá, eu era surfista, eu fumava, eu usava muitos narcóticos, eu fazia muita coisa que hoje eu não faço. Mas eu sou contra? Não. Livre-arbítrio total, cara. Você faz o que você quer. Só que a prática do yoga não condiz com determinados comportamentos. Então, se você se identifica, você começa a naturalmente mudar hábitos. E, cara, você só perde um vício com outro vício. Não tem como você tirar aquilo de você se você não conquistar uma outra dose de outra coisa. Né? Então, você pode trocar hábitos ruins por bons hábitos. Eu costumo dizer que Shiva é o poder da renovação em nós. E toda vez que a gente troca um hábito ruim por um hábito bom, é a força de Shiva atuando em nós. Né? Porque ele está
está atrelado a essa consciência da transformação, da renovação. Se você não tiver a atitude e a vontade de ir lá e mudar, vai ficar tudo na mesma, né? Não é fácil, galera. Não estou dizendo que aqui tudo é flor, tudo é fácil. Não, é bem desafiador. É algo que, como eu falei, disciplina e constância. Alguns desses estados de consciência só chegaram a mim depois de muitos anos de prática, né? Então, mas realmente eles são algo que você tem uma sensação, você se sente mais vivo, mais potente, mais tudo, né? Em todos os sentidos, a comunicação, a saúde orgânica, em tudo. Aí onde você põe o foco, põe a energia, você faz um negócio acontecer. É muito fácil a frustração bater quando você começa algo novo. Por exemplo, no yoga, vai bater porque em algum momento você vai tentar fazer alguma posição e você não tem a flexibilidade, você vai tentar entrar em contato com você e não vai conseguir acessar, você vai se frustrar de alguma forma. O que o Rafa teria de dica para uma pessoa que está tendo dificuldade de exercer a técnica? Cara, eu diria assim, primeira coisa, você tem que se permitir. Eu costumo fazer a seguinte analogia, Thiago. A consciência, ela tem que ser uma folha em branco. Você, né, isso, muita gente fala, se você quer aprender, você tem que entrar lá com um copo vazio. Receptividade. E você tem que começar com o mais básico de tudo. Se você dominar o básico, o que não adianta você querer se comparar com algo adiantado. Você pode se inspirar em algo muito adiantado. Mas, cara, você tem que dominar o básico. Se você quer você quer ter aumento da capacidade respiratória, você tem que primeiro tomar consciência da respiração completa. Se você quer fazer uma invertida, você tem que começar com os preparatórios para tomar consciência dos músculos que vão ser envolvidos, né? Se você quer aprender a surfar, primeiro você tem que aprender a nadar. Então você tem que passar por os estágios e você tem que, primeiro, ter noção de que você é um ser único. Cada um de nós é único, não tem comparação, não tem, se botar junto um gêmeo, univitelino não é igual, não vai ser. E cada um tem os seus limites, as suas possibilidades, e tem que se adaptar a elas. Então, começar com o básico, vivenciar bem aquela conquista, por menor que ela seja, sabe? Você se deleita com aquilo e passa para o próximo nível e vai adiante, né? Então, nem que seja 1 segundo, nem que seja 1%, nem que seja apenas por você ter se proporcionado aquilo para você mesmo. Isso já é evolução. Não queira evoluir rápido, queira evoluir devagar e frequente e curtir esse caminho. É o caminho, né? O caminho é chegar no Samadhi, no estado de hiperconsciência. Mas, cara, tanto faz eu chegar lá ou não. Eu quero chegar, mas o que é a jornada, o caminho, a prática, o vivenciar, o você tomar consciência de coisas que você antes não percebia, né? Ter essa coisa. Cara, isso é muito gostoso, isso é muito gratificante. Eu acredito que a clareza interior é uma das maiores virtudes das pessoas que vivem uma vida incrível. Você pode ter dinheiro, você pode ter fama, você pode ter networking, mas se você não tiver clareza interior, nada disso vale. Olha quantos artistas, quantos músicos, quantas pessoas famosas nos últimos anos cometeram suicídio. Pessoas que eu assisti, que me fizeram rir, comediantes que fizeram o mundo inteiro rir, cometeram suicídio, porque a sua vida não tinha graça. Então, essa clareza interior, muitas vezes olhando uma pessoa, você não percebe ela, né? Você olha hoje para o Robin Williams, você não imagina que o Robin Williams vai pegar e vai puxar a corda. Você diz, não pode. Ele é um cara feliz, ele tem dinheiro, ele tem fama. Se houvesse um pote de clareza interior, tudo mudaria. E eu acho que as pessoas muitas vezes não se permitem isso. Elas esperam muito do universo externo, né, Rafa? Elas esperam que aquele post que elas colocam na rede social
de 1000 curtidas, 200 comentários, quando elas deveriam olhar para aquilo e dizer: eu tenho orgulho do que eu escrevi, eu tenho orgulho do que eu fiz, eu tenho orgulho de quem eu sou. E mesmo se não acontecer nada, eu continuo tendo orgulho. O problema não é os aplausos externos, é a falta de aplauso que a própria pessoa concede a si mesma. Como última pergunta, eu gostaria de... Na verdade, tenho 2 perguntas, Rafa, mas elas entram mais ou menos na mesma. É bem sobre isso. Eu acho que vai ajudar as pessoas a ter um pouco mais de clareza sobre como elas podem guiar mudanças significativas na própria vida. Você disse que vivia uma vida diferente do que você vive hoje e você alcançou um nível de consciência no yoga fantástico. Então, quem era o Rafa Branco antes de conhecer o yoga e quem é o Rafa Branco hoje? Cara, é como eu te falo, né? Na verdade, eu vivo muito o presente. O yoga me trouxe para isso. Para mim, o passado, eles são as minhas experiências, algumas vividas, outras sofridas, e elas me deram alguns ensinamentos, né? Muitos ensinamentos. E o Rafa de antes, que na verdade ele sempre esteve junto comigo, nunca foi esquecido, foi o Rafa que aprendeu a se modificar, né? E hoje eu não tenho preocupação com o futuro, porque é no presente que eu tento viver a minha vida um dia de cada vez. Eu não sei o que vai ser amanhã ou depois ou daqui a um mês e tal. Mas eu não faço planos? Claro que eu faço. Claro que eu tenho projetos, claro que eu faço. Mas não são eles que me criam a minha... não são eles que deixam eu fazer ou deixar de fazer, né? E sim é eu estar no momento presente, porque eu posso chegar agora, cara, e mudar o meu plano. Agora, não quero mais, eu quero outra coisa agora e tal. Mas você não... Não, tá tudo bem se eu sou assim. Então, o Rafa de antes era o Rafa em aprendizado. E o Rafa de agora continua aprendendo. Então, nunca foi, né? Eu sei que o que eu sei é que eu mudei muitos hábitos através da prática do yoga e que isso me proporcionou uma vida mais minha, mais plena. Mas eu faço tudo que eu quero? Não, não faço. Mas eu busco caminhos para continuar vivendo o mais pleno possível, né? E ontem foi muito legal que a Carol falou sobre ego e essência. Uhum. E o yoga revela que o ego não é que você tenha que acabar com o teu ego. Não, você tem que dominar o ego. Você tem que... Sabe um cavalo, um puro sangue? Que é lindo, lindo. É um cavalo mais lindo que tem, puro sangue, que é colhudo mesmo, como chamam lá no Rio Grande do Sul. Cara, se você castrar, ele perde o brilho. Então você não tem que castrar, você tem que adestrar. O que é muito difícil adestrar o ego. Porque o ego é a nossa personalidade, que foi coisas que a gente vivencia. E o yoga te dá essa coisa assim, cara, você não tem que matar o teu ego, você tem que fazer ele ser o melhor dentro da tua essência. Porque é ele que vai refletir lá fora. E a tua essência é só tu que vê, né? Então, o yoga me traz essa percepção hoje, que antes eu não tinha. Eu acredito que, como você disse, eu não consigo olhar para o Thiago do passado e dizer que ele não ajudou a colaborar com quem eu sou hoje, né? Todas as decepções, todas as frustrações, todas as limitações, de alguma forma me trouxeram para o momento que eu estou vivendo hoje. Mas eu acho que hoje você permanece com muito mais certeza do que você permanecia no passado. Porque antigamente, eu não sei quanto você demorava para aprender, mas eu tinha que dar com a cara no muro 3 vezes para perceber que aquele não era o caminho. E hoje eu já questiono se aquele é o caminho antes de bater com a cara no muro. Eu acho que essa maturidade nos ajuda a viver a vida
de maneira mais leve, né? Viver a vida, sabe? Há 10 anos atrás, eu não conseguia tomar um café de 40 minutos com a minha família. Eu não conseguia. Eu tinha que acordar, colocar as coisas dentro do carro, eu ia tomando café para o trabalho. E hoje, poder fazer isso, poder assistir 3 episódios de uma série numa noite, poder acordar 5 horas da manhã e até às 7, colocar teus compromissos do dia em dia, eu acho que isso que é fantástico. É olhar para o passado e não ter vergonha do que aconteceu, mas crescer com o passado, né, Rafa? Isso é liberdade, né? Isso é você acessar dentro de você a liberdade, que todos têm, livre-arbítrio. Livre-arbítrio foi dado para todo ser humano que nasceu na Terra. E a gente tem. Basta a gente saber quais são as escolhas, né? E as escolhas vão determinar os nossos hábitos, o nosso comportamento e o caminho que a gente vai seguir daqui para frente. Fantástico. Rafa, eu gostaria que você bombardeasse de elogios aqui as pessoas que estão assistindo a gente, antes de eu encerrar. Teve pessoas aqui que colocaram: o Rafa é incrível, muito conteúdo, o Rafa é excepcional, e eu quero dizer que amanhã, como sempre eu faço, eu estarei liberando o Instagram oficial do Rafael. Então, quem tiver interesse em conhecer mais sobre a prática do yoga, entre em contato direto com o Rafa e ele vai ajudar você, ele vai guiar você. Pô, gratidão, né? Aquele estado de graça gerado por toda essa vibração, por todas as pessoas que tiveram paciência de estar aqui, de parabéns por querer ouvir, né? E assimilar aquilo que lhe convém, e o que não convém, tá tudo bem, tá no filtro, né? E estamos juntos, evoluindo aí sempre. Muito obrigado pela oportunidade, Tiagão. Fiquei muito feliz, assim. Agora o meu estado de graça é altamente, eu tô aqui cheio de transbordando, transpirando coisas boas, né? Porque eu pude vir aqui conversar contigo, trocar essa ideia bacana nessa jornada aí que busca o autoconhecimento, a felicidade, né? E um estado de consciência mais plena aí, que hoje a gente é o que vale, a gente tá aqui só para isso. Olha, Rafa, se eu começar a ler os elogios aqui, eu vou até amanhã. Eu quero que depois você vá até a live, vá até o meu perfil no Instagram e dê uma olhada. E amanhã você vai ter um caminhão de gente entrando em contato contigo. O Rafa é um cara muito grato. E eu acho que a gratidão, ela expande, né, o teu universo de conquistas e realizações. Ninguém que não é grato consegue ser feliz. Eu acho que é isso que faz o Rafa uma pessoa tão espiritualizada, uma pessoa tão feliz, uma pessoa tão íntegra. Eu gostaria de agradecer a você, Rafa, pelo dia de hoje, pela noite de hoje, agradecer você por ter trazido um conteúdo tão incrível e dizer que, bem provavelmente, nós vamos nos reunir no futuro com um projeto um pouquinho maior. O Instagram nos dá somente 60 minutos. Eu quero ver daqui a pouco via YouTube a possibilidade de levar um stream de 2 ou 3 horas e unir teoria e prática. Eu também gostaria de agradecer todas as pessoas que estiveram comigo essa noite, com o Rafa essa noite, agradecer aos comentários, aos depoimentos, aos elogios, pedir para que você deixe o seu comentário aqui embaixo, porque isso vai inspirar outras pessoas a assistir a live até o final, e dizer para vocês que a primeira jornada da felicidade chega ao fim amanhã. Então, por favor, venha comigo amanhã. Amanhã tem Arthur Vieira Filho falando sobre relacionamentos saudáveis. Bom, Rafa, boa noite, fica com Deus. Vocês que estão assistindo agora a live, fiquem todos com Deus. Valeu, Tiagão. Beijo no coração de todos aí. Beijo, valeu.